Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 30 de outubro. Depois de um primeiro fim de semana movimentado, instabilidade do tempo não assustou os amantes da literatura, que marcaram presença na Praça da Alfândega para prestigiar a programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Uma análise das regras que permitem aos bancos retomar imóveis de proprietários com financiamentos inadimplentes. Fim de semana de jogos decisivos nos campeonatos que levam para dentro das quadras a elite do futsal gaúcho. E tem também as atrações da agenda cultural para esta semana. Nós abrimos o Redação TVE falando sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, onde a semana promete ser agitada. No sábado e no domingo, a Praça da Alfândega já reuniu milhares de autores e leitores. Foi o primeiro final de semana do evento, que segue até 15 de novembro. Hoje, o tempo instável voltou também para a feira, que tradicionalmente enfrenta alguns dias chuvosos. E a gente vai saber como está a movimentação por lá com a Fernanda Bastos. Boa noite, Fernanda! Boa tarde, Dalva. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Eu falo, então, daqui da Praça da Alfândega. A gente sabe que é tradição, né? Que tem que ter aqueles dias de chuva. Então, depois de um final de semana de muito sol, muito calor, a gente teve hoje uma chuvinha fraca, bem tranquila aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. A gente sabe que tem cobertura, então isso não afasta tanto as pessoas. E, como eu falava, né, depois desse final de semana, desse sábado e desse domingo ensolarado, com temperaturas altas, olha, eu ouso dizer que até tá bom depois dessa chuvinha, que agora deu uma trégua novamente, porque tá mais fresquinho. Aqui uns 22 graus, então tá fresco, tá gostoso. Muita gente foge, né, daquela correria do final de semana e vem para cá justamente durante a semana, pega a segunda, a terça, esses dias que geralmente são mais tranquilos, para também dar uma garimpada com calma, né, ter mais espaço aqui, porque no final de semana é daquele jeito, é muito cheio, né? Esse final de semana que teve já uma programação cultural intensa, o patrono Tabajara Ruas esteve autografando também, né? Autores conhecidos nacionalmente, como a Natália Timmerman, que é paulista, esteve por aqui também, movimentou aí o público, e outras atividades que sempre geram muitos olhos aqui e a presença de muita gente aqui para a Feira do Livro. E a gente deu uma conversada, assim, o pessoal disse que esse início de feira foi muito bacana, assim, os livreiros estão com uma expectativa bem boa com relação a essa edição da feira, né? E o início já foi promissor. A gente sabe que final de mês, né, às vezes as pessoas não estão com tanto dinheiro no bolso, então a expectativa é de melhorar ainda essas vendas, mas por enquanto o clima já é positivo. E eu vou agora aqui me aproximar um pouquinho para tirar do trabalho um pouquinho a livreira, a Alice Eunecave, que vai falar para a gente um pouco como é que foi esse primeiro final de semana aí de movimentação, de vendas também, Alice. E o fim de semana foi ótimo. Ontem fez um dia bonito de sol, então a feira estava absolutamente cheia. Foi muito gostoso. E já tem, assim, alguns livros que despontam, assim, que mais gente procurando, tem mais gente, assim, que chega aqui e pergunta para vocês, né, o que vocês indicam, como é que tá esse público aí? E a feira eu acho que é um dos momentos que é mais legal, porque justamente a gente tem contato com um público muito variado. Então tem a galera que faz a festa nos saldos, tem gente que está ligada nos lançamentos, então os nossos mais vendidos são isso. Ou os lançamentos de agora, assim, de autores que já eram queridos pelo pessoal e que estavam esperando pelo livro novo, ou para a galera que não é boba nem nada e está aproveitando os descontos da feira. Sim. E esse clima hoje aqui também não espantou tanto, né? Porque a gente está vendo bastante gente circulando e mesmo sendo segunda-feira. É isso aí. Claro que não dá para comparar segunda-feira com um domingo, mas é uma tradição, né? Chover na feira, então eu acho que isso não espanta ninguém.
A gente não se mixa, né? Obrigada, tá, Alice? Um bom trabalho para vocês aí. E viu, ó, quer saber alguma coisa de Feira do Livro, tem que falar com os livreiros e com as livreiras, né? E a gente agora vai saber um pouco mais de como é que foi esse dia, né? Pós primeiro final de semana da Feira do Livro. A gente vai acompanhar a cobertura da Lisele Félix, minha parceira aqui de Feira do Livro, que foi investigar o que estava rolando ao longo do dia. A gente confere agora. Entre as atividades que marcaram esta segunda, na feira, está Teias Literárias Negras, mediada pelo professor Luiz Maurício Azevedo. O encontro com autores contemporâneos destacou a valorização da literatura negra. Ronald Augusto, Jorge Frois, Fátima Farias e Lilian Rocha. Então a gente reuniu um super time de produtores, de gente que está fazendo a nova literatura, gente que está há um tempão trabalhando com isso e que não teve reconhecida devidamente a sua produção. E agora a gente vai tentar dar um passo adiante. A gente discutiu nos últimos anos muito fortemente a importância dessa literatura. Agora a gente vai dar um passo adiante e vai começar a pensar na qualidade dessa literatura, separando o joio do trigo, dizendo que assim, não, a literatura negra não é apenas importante pelo tema, ela também é importante pela qualidade estética. E qualidade não falta. Para quem faz a listinha de livros, fica a dica do professor. Mata Doce, da Luciana Aparecida, pela editora Alfaguara, é um livro de uma autora contemporânea baiana, muito bom. Então, permita-se ler livros de pessoas vivas, por favor, que as pessoas sempre acham que assim, não, mas a literatura dos mortos é melhor. Nós não precisamos fazer essa escolha o tempo todo, nós podemos ler as duas coisas. E nesse momento da feira, a gente pode pensar assim, vou ler os mortos, mas vou ler os livros também que importam muito, que afinal de contas é assim que a literatura ganha corpo. Encorpar a literatura requer oportunidade. Quem escreve sonha com a publicação e trilha um caminho nem sempre fácil. No auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, o grupo de autores independentes, que se reúne uma vez por mês em Porto Alegre, organizou uma atividade sobre o mercado editorial. Como editar um livro, a questão da revisão, a questão das gráficas, quantos livros vale a pena editar. Não adianta editar uma Babilônia de livros, você não vende, aí você perde dinheiro. Ângela conseguiu publicar este ano. A gente trouxe o nosso livro também, feito por mim, pela Carolina Gasperin, Reencontros com a Vida, que a gente traz todo esse histórico, né, de muitos anos trabalhando no hospital, sobre relacionamentos, sobre vivências, sobre as reflexões que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida para ter um envelhecimento melhor, para ter condições melhores de vida. Também da área da saúde, Cássio começou a escrever motivado pelo que observou na pandemia. Depois de muita pesquisa, optou pela publicação independente. A autopublicação ela me surge então como uma oportunidade de fazer alguma coisa independente. Claro que daí a gente precisa ter todo tipo de cuidado, né, de leitura crítica, de revisão ortográfica, de capista, enfim. Algumas coisas a gente se arrisca a fazer, mas eu acho mais importante a gente pode até se arriscar a fazer, mas nunca sozinho, né? É uma grande porta para os escritores independentes, né? Só que a gente tem que pensar na autopublicação em conjunto com companheiros, né? Com pessoas que estejam com a gente, colaborando com o nosso trabalho. Para autores e leitores, a Praça da Alfândega é espaço de troca. Para todos que quiserem contribuir, o Banco de Livros tem uma missão especial. A Feira do Livro também sempre é um lugar para solidariedade. Neste ano, o Banco de Livros vai enviar doações para reconstruções de bibliotecas e espaços culturais das cidades que foram atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. É por aí também, né, Fátima, reconstruir esses espaços. Exatamente, porque assim, ó, no momento que as pessoas não chegam nos livros, não têm acesso, então essa é uma das missões do Banco de Livros. Não só, né, no caso do Vale agora, que é uma questão mais grave, mas a gente já vem realizando esse trabalho há muitos anos, junto a escolas, creches, presídios, né, onde há necessidade no Brasil inteiro. Estamos sempre enviando livros e material necessário, né. Até o final da feira, aqui pertinho, quase em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, fica a banquinha. O pessoal tem até o final para contribuir. Com certeza, estamos sempre de portas abertas, aguardando, né, a colaboração de todo mundo. Aquele livro que está criando pó, agora pode ser útil para mais alguém, né? Com certeza, fica o convite para todo mundo colaborar. Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre direito do consumidor. Você sabia que os bancos podem retomar sem ação judicial o imóvel de quem está inadimplente?
Pois é, a regra foi validada este mês pelo Supremo Tribunal Federal. A medida é adotada nos casos em que o imóvel é usado como garantia de financiamento. Quem explica melhor é o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, também servidor do Ministério da Justiça, Dr. Alcebiades Santini. Seja muito bem-vindo à Redação TVE. Obrigado, Dalva. Olha, é uma decisão que foi ratificada uma lei de 97, a 9.154, decorrente de um recurso extraordinário, e aí o relator Luiz Fux, né, acompanhado pela maioria, afirmou e decidiram no STF que a lei é constitucional. Porque a lei não é novidade, já tem aí 26 anos, mas na prática ela não vinha sendo aplicada. Não, na prática também vinha sendo aplicada, porém não existia a possibilidade de retomada do imóvel sem uma ação judicial. Quer dizer, era um direito que o consumidor buscava e tinha essa garantia. O que o relator afirma, ele não afasta essa possibilidade do recurso judicial, quando o contrato apresentar alguma irregularidade. E na relação e no princípio, digamos assim, do contrato, tem que ter um equilíbrio entre as partes. Quem é o hipossuficiente? Quem é o vulnerável? É o consumidor. Ele não tem assessoria jurídica. Então, aí já começa uma preocupação com os contratos existentes. Hoje, só para ter uma ideia, nós temos 7 milhões de contratos financiados com garantia do imóvel, chegando a 730 bilhões negociados. Então, isso é uma preocupação, mas tem caminhos para que a gente não fique inadimplente. Para quem tem um contrato desses, já pode estar preocupado em casa, né? Vamos explicar melhor. Se acontecer de atrasar as parcelas, a partir de quantas parcelas que isso pode, que essa lei pode ser aplicada, e o devedor ele é notificado? Sim, tem que ser notificado. Sim. Primeiro, atrasou 3 prestações do contrato negociado com a instituição financeira, o banco vai ao cartório, solicita uma notificação extrajudicial e comunica o consumidor. O consumidor tem 15 dias para regularizar a pendência. 15 dias. Não cumprindo o pagamento nos 15 dias, o banco tem 30 dias para colocar o imóvel em leilão. Então, tem que ficar muito atento. Qual é a recomendação que a gente dá para o consumidor? Já no início, faça uma boa análise da saúde financeira da família. Isso é importante, antes de adquirir o imóvel. Maior que a perna, né? Claro. E o mais importante, quando vai negociar um financiamento do imóvel, que é uma política social nobre, né, porque moradia para mim é um dos bens mais preciosos, né, e de uso familiar, antes de um automóvel, etc. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai negociar taxas e juros, valor total do financiamento, valor mensal da prestação, a incidência de juros e taxas, e aí compara. Quando ele está encaminhando para fazer a proposta, solicita, não assina nada, solicita o contrato de financiamento, leva para casa, consulta familiar que domina esse assunto, um advogado, amigo, etc., para prevenir futuros problemas que poderão acontecer quando tiver um acidente na saúde financeira, por exemplo. Pois é, porque aí é bem diferente, o senhor chegou a mencionar da questão dos carros, né? Os carros são retomados, todo mundo sabe que se não pagar, logo é retomado. Mas no caso da casa, realmente pode ser a moradia daquela pessoa. Então, para quem quiser, se tiver um problema financeiro e quiser renegociar, manter aquele contrato ativo, qual é a dica? Tem possibilidade de ir lá no banco, fazer uma renegociação e entrar com recurso? Mas antes de chegar às 3 prestações vencidas. Certo. E os 2 que votaram contrário, a maioria seguiu o Luiz Fux, que foi o relator do recurso extraordinário. Mas o Fachin, o ministro Fachin e a Carmen Lúcia dizem e afirmam, e justificaram o voto, que afronta 2 princípios, o devido processo legal e a ampla defesa. E aí tira a oportunidade do consumidor e do dono da moradia o direito a essa moradia. E o pior de tudo,
que vai ter que ser questionado, e se o cara pagou 90% do imóvel? Pois é. Falta 10%. Então, tudo. esse é o cuidado que o consumidor tem. Vai antecipadamente, ele vai ter um problema lá na frente daqui a alguns meses. Vai lá, negocia com o banco. Isso é importante. Ele pode fazer um ajuste no contrato atual, pode, negociado entre as partes, ampliar o prazo, diminuir a prestação, pode, porque aí é o princípio de equilíbrio do contrato, isso é importante. Então, outra dica, esse banco não abriu a possibilidade, ele pode fazer a portabilidade da conta e do financiamento para outro banco. Isso tem que fazer antes de contratar um empréstimo imobiliário. Pesquisa nas instituições financeiras se tem o mesmo valor e com custo menor e prestação menor. Doutor Santini, muito obrigada por compartilhar essas dicas tão importantes com a gente. Muita gente deve estar preocupada em casa com essas mudanças de regra, né? Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. E não é para menos, né? Porque moradia, para mim, é tudo. Fica a expectativa aí de que realmente essa mudança também possa ter o lado positivo, que é ajudar na redução da taxa de juros, né? Que é o que estão anunciando. Vamos ver se reflete na prática. E a dica boa é que tu pode trocar de banco através de uma portabilidade sem custo nenhum. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tá bom. E a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados multou em R$20,300.000 a CE Equatorial. Conforme a Agergs, o motivo é a baixa qualidade dos serviços prestados pela operadora, principalmente pela demora em restabelecer o abastecimento de energia depois de cortes devido a temporais. Em nota, a concessionária informou que recebeu a notificação e está analisando as informações para apresentar recurso administrativo junto à agência, conforme previsto na regulação do setor. O final de semana foi de jogos decisivos nas competições estaduais de futsal. Começamos pela Liga Gaúcha de Futsal. 2 partidas de ida pelas quartas de final do campeonato. Ontem, com transmissão da TVE, direto de Carazinho, no ginásio Seste Senat, a Iesco Futsal goleou a Uruguaianense por 7-1. Os gols da equipe carazinhense foram marcados por Nenê, Bié, Bagatini, Araia e Renatão. A equipe da Fronteira Oeste marcou com Japa. A partida de volta está prevista para o dia 14 de novembro em Uruguaiana. No outro jogo de ida da fase de mata-matas do Gauchão foi entre a FUX e a CBF em Seberi. Derrota dos donos da casa por 7-3. Os gols foram de Pedro Rei, Thiago Selbar, Torres, William Peru, Léo Gil, Dil e Murilo para a Laranja. O capitão Maqui marcou em 3 oportunidades para o time de Seberi. O confronto de volta em Carlos Barbosa está marcado para o dia 12 de novembro, mas pode ser alterado porque a CBF tem compromisso pela Liga Nacional diante do Joinville. Já pela Série Ouro, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, jogo no sábado em São Lourenço do Sul definiu o último classificado para as semifinais da competição. Depois de perder no tempo normal por 4-1, a BGF derrotou a ABF de São Lourenço do Sul na prorrogação por 2-1 de virada. No jogo de ida, a equipe havia vencido por 4-2. Com o resultado, o time de Bento Gonçalves carimbou a classificação à semifinal e terá pela frente a equipe da Ser Santiago, vice-líder da fase classificatória. Na outra semifinal, jogam Iesco Cercesa e São José de Cachoeira do Sul. As datas e horários dos confrontos ainda não foram divulgados. E a gente volta a falar de cultura e da Feira do Livro de Porto Alegre, onde a agenda é intensa. A gente retoma o contato, então, com a Fernanda Bastos, que está por lá e vai falar de uma coletânea que tem lançamento essa semana. Isso mesmo, Fernanda? Pois é, Dalva, a gente segue aqui na Praça da Alfândega para registrar, né, essa efervescência cultural que perpassa também várias frentes de trabalho de coletividade negra, como a gente viu na matéria da Lisele, né, um grupo de escritores falou lá no Força e Luz, e vai ter um lançamento na quarta-feira da 2ª edição da revista Meu Corpo Negro Memórias. Esse lançamento, quem vai nos contar mais detalhes sobre ele é a Ângela Xavier, que é escritora e integrante do coletivo de escritores negros aqui de Porto Alegre. Então conta pra gente, Ângela, como é que foi essa seleção, né? São 19 autores que trazem vários gêneros de escrita condensados aí nessa coletividade da revista. Bem-vinda.
Obrigada, boa noite. É uma coletânea de 19 textos dos nossos integrantes, né? E para entender um pouquinho do processo de seleção, eu preciso entender também a origem, a trajetória do coletivo, né? O coletivo nasceu de uma proposta de um escritor e produtor cultural chamado Gilberto Soares, que convidou escritores e escritoras para realizar a primeira feira afro do município de Porto Alegre, buscando representatividade no meio literário. Então, é uma característica do nosso coletivo, então também se refletiu na seleção. A seleção aconteceu de forma gradual e através dos aquilombamentos que aconteciam e acontecem mensalmente, onde nós escutamos os textos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, fomos compartilhando sentimentos, frustrações, emoções e de forma bem afetiva e bem coletiva surgiu a revista Meu Corpo Negro Memórias. Que a gente está mostrando aí, né, Ângela? E conta pra gente, assim, para adquirir, né? A sessão de autógrafos, ela vai acontecer no Força e Luz, né? No Auditório Barbosa Lessa, às 16h e depois tem uma sessão de autógrafos aí aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, perto de onde a gente está, né? Como é que o pessoal pode adquirir essa obra? Bom, lembrando então que o evento de lançamento acontece no dia 1º, na próxima quarta-feira, e serão 2 momentos, às 16 horas, no espaço Força e Luz, que fica na Andradas, né, 1223, às 16 horas e às 18 horas, com a sessão de autógrafos no Memorial do Estado do Rio Grande do Sul. E quem deseja adquirir a obra pode fazê-lo através da Banca 36, da Banca Isasul, ou nas redes do coletivo e também dos nossos autores. E já aproveita para acompanhar lá as discussões, né? Esses autores e essas autoras que nem sempre têm grande visibilidade, que estão buscando também essa visibilidade, esse espaço de trocas, como você falava, no coletivo, né? Exatamente. É a proposta, uma proposta que, como eu disse, surgiu do escritor e produtor cultural Gilberto Soares, que convidou escritores e escritoras que prontamente aceitaram o desafio. Nasceu em 2021, nós já estamos na 2ª edição da revista, então é uma grande alegria, uma grande satisfação. O coletivo tem participado de muitos eventos como convidado, de feiras do livro. E o pessoal produz muito, né? Deixa eu te interromper, porque tu também vai lançar livro no mesmo dia, né? O Lanceirinho Negro, que é para o público infantil. É verdade, será uma correria, porque eu sou a coordenadora do evento, né, do lançamento, e logo depois, às 17 horas, estarei autografando o meu livro Lanceirinho Negro e correndo às 18 horas para a sessão de autógrafos da revista Meu Corpo Negro Memórias. Então, uma grande chance aí de prestigiar, né, Ângela, a produção de autoria negra com a sua diversidade, né? São muitos, então esses coletivos eles dão a chance, né, de prestigiar essas diferentes autorias, né? É verdade. O nosso objetivo sempre foi de abrir caminhos às novas gerações, assim como os nossos ancestrais fizeram conosco. Então, consiste assim na grande meta do coletivo. Nós temos assim um discurso único, sabe, de representatividade, de luta e de resistência. E o trabalho está aqui, né? O pessoal está conferindo e na quarta-feira, então, fica esse convite, né? A Ângela Xavier, que é escritora, deixou esse convite aí para conferir o trabalho do Coletivo de Escritores Negros de Porto Alegre. Hoje é isso, Dalva. Vou seguir aqui conversando, lendo um pouco e a gente volta a se encontrar aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, também pelas redes da TVE ou na nossa programação. Tchau! Eu, Fernanda, aproveita aí até amanhã. E amanhã o tempo ainda não vai colaborar muito com os leitores que pretendem fazer um passeio pela Feira do Livro. Vamos conferir no mapa da previsão. A terça-feira vai ser marcada pela instabilidade em todo o estado. Em algumas áreas, como na fronteira com o Uruguai, o céu fica mais fechado e o sol aparece pouco. Já as temperaturas caem e com a umidade não variam muito. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 22 graus. Mínima de 16 e máxima de 20 em São Lourenço do Sul. E em Carazinho, os termômetros vão dos 17 para os 23 graus. Tem cinema brasileiro voltado para os conflitos sociais e música com prestígio internacional nesta semana. Veja a nossa agenda.
Sala Capitólio, em horários variados, vai ser possível assistir a filmes brasileiros sobre conflitos sociais. É o caso de 5 vezes Favela, um marco do cinema novo. A narrativa se constrói por meio de histórias dirigidas por 5 diretores diferentes: Marcos Farias, Cacá Diegues, Miguel Borges, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirschman. Na tela, a construção da consciência política por quem é mais afetado pelas desigualdades sociais. É sempre assim. Mas tem que perder, tem que ouvir o que não quer, ou então vai embora. Que Sea Tango é a atração no Sarau Elétrico nesta terça-feira às 8h30 da noite. No repertório, clássicos do mais típico gênero musical da Argentina. O tradicional evento semanal no Bar Ocidente discute a cultura e a sociedade do país vizinho. O conjunto oferece ao público os arranjos tradicionais para a música que consagrou grandes nomes desde o início do século XX. No Teatro São Pedro, quarta-feira às 8 da noite, haverá a celebração do Dia Nacional da República Tcheca. E a comemoração vai trazer a Porto Alegre o Czech Accordion Trio. Os artistas tchecos que trabalham com obras clássicas e modernas de diferentes estilos, incluindo o tango. Os ingressos são obtidos por meio de doações para as vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Professor Harp sobe ao palco no Gravador Pub na quarta-feira às 8 da noite. O músico traz para a capital gaúcha o blues de Chicago, consagrado nos Estados Unidos e entre os apreciadores do gênero. O cantor e gaitista tocou bateria no começo da carreira, na década de 1960. Voltou-se então para a chamada música de raiz na América do Norte. Na quinta-feira, feriado, às 8 da noite, o Clube da MPB marca presença no Café La Vita é Bella, um sarau aberto para quem já tem experiência de cantar em teatros e bares da vida. A coordenação fica a cargo da cantora Maíra Balgarten. E nós encerramos com o Czech Accordion Trio. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã.